Primeira coisa é parar com esse negócio. Ele é volante ou ele é meia? Não tem isso não, ele é jogador, ele é meio campista. E aí, se ele tiver que jogar um pouco mais avançado, ele vai jogar. Porque aí começa, igual essa situação do Ortiz. Agora parece que não pode jogar o Ortiz de volante, porque ele foi contratado como zagueiro. E ele é nitidamente o melhor volante do Flamengo nesse momento. Então não tem que ficar... Essa discussão aí, a gente vai achar a melhor posição dele dentro do esquema. Certamente o Tite vai achar. Mas é aquela história, assim como o De La Cruz. O De La Cruz você não pode adiantar quando o Arrascaeta não estiver jogando. O Gerson, você não joga ele pelo lado direito, às vezes pelo meio, às vezes até pelo lado esquerdo. Então, o Alcaraz ele vem com essa característica de ser um jogador versátil. Então, vamos respeitar a versatilidade do cara e entender que ele é um meio-campista. Ó, eu acho isso meio tatiquês, mas isso aí é uma expressão que eu gosto. Ó. O Renan diria que ele é um todo-campista. Uau! Ou meio-campista, né? Se eu digo que ele é meio-campista, eu digo que ele joga no meio de campo. E aí você escolhe a parte do meio de campo que ele vai jogar. Então, isso é a primeira coisa que eu quero destacar. Segundo, como nós precisávamos de um jogador com essa característica. Como tem sido difícil substituir o De La Cruz. E aí, voltando no comecinho lá da nossa live, o De La Cruz é um jogador fisicamente frágil. O De La Cruz não está apto a suportar uma sequência insana de jogos do Brasil. Você joga quarta e domingo praticamente o ano inteiro. Com um agravante. Quando a data FIFA para aqui, tá lá o De La Cruz jogando no Uruguai. E seleção, meu amigo, eles não gostam de poupar jogador, não. Eles não gostam de pensar no jogador, não. Eles gostam de receber o jogador inteirinho, quebra o jogador, devolve o jogador, às vezes machucado, às vezes cansado. E aí fala pro clube, ó, recupera o jogador aí, porque eliminatório o pau tá quebrando. Daqui a 1 mês, 2 meses tem mais jogos. Então eu quero ele inteirinho. Cuida do jogador aí. Infelizmente é um ônus que a gente carrega por contratar jogadores de seleção. Você contrata bons jogadores e eventualmente eles vão acabar indo para a seleção dos seus respectivos países. Então é muito importante para que a gente consiga promover esse rodízio. Até porque os nossos dois meio-campistas ali que estão jogando mais ali pelo centro, De La Cruz e Arrascaeta, não são jogadores para você colocar em sequência, assim, muita gente aí falando, né? Revezamento, Arthur, eu acho que o segredo é esse. Todo mundo sabe o que vai acontecer se a gente forçar o Arrascaeta. O Arrascaeta não tem parte física para ser um jogador de muitos jogos no ano. É um cara decisivo, é um craque. Eu sei que ele não está bem, mas é um cara que o Flamengo tem obrigação de tentar recuperar, porque é um jogador diferenciado. Ele é o craque do time. Ele é o cara com mais, assim, capacidade de fazer algo diferente. Lúcido. De surpreender. Lucidez, criatividade. Ele é aquele cara do toque totalmente diferente, que o Flamengo tem outros jogadores muito bons, mas ninguém tem a criatividade do Arrascaeta. Então, talvez seja a hora da gente começar a entender também o que cada um desses jogadores pode nos oferecer. O Arrascaeta pode nos oferecer gols, assistências, passes surpreendentes, mas ele não pode ser aquele jogador que vai jogar quarto e domingo. Talvez a gente começar a usar corretamente o futebol do Arrascaeta. De La Cruz, mesma coisa, é um cara importantíssimo, só que só dá para fazer isso se você tem elenco. Não dá para a gente jogar como a gente jogou contra o Botafogo, com meio campo com Alan, Everton Araújo e Vitor Hugo, que são jogadores, até o Everton promissor, corre muito, batalha, o Alan, que teoricamente chegou para ser um cara para resolver um problema do meio de campo, mas não está bem, e o Vitor Hugo que não está numa fase boa. Não dá para você jogar um brasileiro com esse meio de campo que eu falei aqui, que é o meio campo do segundo tempo do Flamengo e Botafogo. Agora, com esses jogadores chegando, aí a gente já está mais apto a rodar o time. Para mim, o segredo dessa contratação do Alcaraz é essa. O Alcaraz, ele não só vai nos ajudar a ter um meio-campo melhor, mas ele vai nos ajudar a ter um melhor Arrascaeta, ele vai nos ajudar a ter um melhor De La Cruz. Diga lá, Arthur. Tu falou um Alcaraz aí, parecia um time da Arábia, pô. Deu uma engasgada no Alcaraz, né, que vai jogar contra o Al Hilal. Cuidado, hein? Cuidado com a pronúncia, hein? Rapaz, se você me fala que tem um time lá chamado Alcaraz, certamente eu acredito. Certamente.
Se botar um K e um H ainda por cima, sem ser o CA, Alcaraz, meu Deus do céu. Eu acredito na hora. Mas, para mim, o segredo dessa contratação tá aí. O nosso elenco se encorpando. E aí a gente vai ver, eventualmente, o meio-campo com Gerson e Alcaraz, De La Cruz e Alcaraz, Arrascaeta e Gerson, dá aquela oxigenada. Não é possível disputar as 3 competições se você não tiver um elenco numeroso e se você rodar o elenco. O Flamengo fez uma avaliação errada e mostrou que tem um elenco curto. O elenco do Flamengo é curto. Não dá para jogar contra o até então líder do campeonato, que era o Botafogo, com Alan, Everton Araújo e Vitor Hugo. Não dá, vai acontecer um desastre, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Tipo tomar 4 gols no mesmo jogo. Sim. Que é uma coisa que deve irritar profundamente o Tite. O Tite tá tomando muito gol, mas imagina pro Tite o que é você tomar 4 gols num jogo só. Ele que é um cara que prega aí que o time dele tem equilíbrio, que o time dele sabe atacar, sabe se defender. Então, aconteceu esse desastre e a gente está pagando um preço por ter um elenco curto, porque não houve uma preparação boa o suficiente para disputar as 3 competições. E aí bateu o choque de realidade. Na hora do choque de realidade, você vai ter que escolher uma linha. Então nós vamos seguir a linha de priorizar a competição. Aí faz o que o Dorival fez. Tá vendo esse campeonato brasileiro aí? Seja o que Deus quiser. Vou botar 11 reservas. Dane-se. Deixa o Pedro de fora, Gabigol de fora, Arrascaeta de fora, Everton Ribeiro. Deixa todo mundo no banco. Bota aí o Marinho. Centroavante não tem não? Improvisa aí o Lázaro. O que eu quero é ter os jogadores inteiros para quarta-feira, porque tem Libertadores, porque tem Copa do Brasil. Não sou eu que vou dizer que ele está errado. Ele está certíssimo. Deu certo para ele. Esse ano parece que a proposta é outra. A proposta é: vamos disputar as 3 frentes. Só se pode fazer isso com um elenco muito bom e muito numeroso. Mais uma contratação aí. Que pena que não veio no começo da janela. Mas, assim, bom jogador, criativo. Eu não acompanhei, mas eu já vi muitos highlights dele agora, né? Opa! Tô dando aquela olhada e tal. Mas é o que o Arthur falou, né? Você pode fazer um vídeo especificamente para mostrar que ele é um craque ou para mostrar que ele é um grosso. Bagraço,